Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês um pouquinho do meu processo de desenho digital. Eu vou fazer no iPad, mas eu acho que as dicas que eu vou dar aqui servem pra qualquer lugar que vocês forem fazer. E esse vídeo é um patrocínio da IBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Tem um cupom de R$200 de desconto pra vocês aqui na descrição. E se você me segue no Instagram, você já deve ter visto essa arte que eu fiz e postei lá. Mas a gente vai desenhar 2 personagens secundários do meu livro, porque até então eu só tinha desenhado os 2 protagonistas, o Julian e o Luca, mas os outros personagens eu não tinha desenhado nenhum deles, então eu quis desenhar todos eles antes do meu livro lançar, pra galera já começar a ler, ou reler no caso, se você já leu, com a imagem dos personagens na cabeça. Então a gente vai começar com o Alessandro, que é um personagem assim, que a princípio ele parece super secundário, porque na primeira metade do livro ele não aparece muito, não tem muitas falas, mas eu garanto pra vocês que ele vai ter uma importância assim, bem fundamental pra história. Na verdade, todos os personagens que eu criei, eles têm a sua importância pra história, nenhum deles é um personagem irrelevante, digamos assim. Eu gosto de colocar um grau de importância na história pra cada um, pra não ficar aquela coisa meio, tá, por que esse personagem existe? Então meio que cada um tem a sua hora, o seu momento de brilhar, e eu fiquei empolgada pra desenhar todos os personagens por 2 motivos. O primeiro é porque eu tô bem numa vibe, né, de desenho digital, já falei pra vocês isso nos últimos vídeos, mas eu tô gostando muito de fazer arte digital e eu baixei uns pincéis novos, alguns foram pagos, outros eu peguei gratuito da internet, mas aí eu vi esse pincel que ele parece uma caneta, assim, ele fica com os traços bem fininhos e eu queria experimentar. Então aqui vai ser literalmente o test drive desse pincel, porque eu também tava querendo experimentar um estilo de desenho que fosse mais rabiscado, mais meio que esboço, sketch, assim, não tão finalizadinho, linha perfeitinha, sabe? E a pintura também, eu queria testar uma pintura sem luz, sem sombra, uma coisa que fosse bem cores chapadas, mas que também fica muito legal. Então é isso que a gente vai testar aqui, até porque aqui a gente não vai ter cenário, a gente só vai ter o personagem em várias poses diferentes pra demonstrar a personalidade dele, com alguns objetos importantes. Eu pensei em colocar também frases da história ou diálogos que ele teve, que são diálogos mais marcantes, assim, que representam o personagem. Mas aí, por não ter cenário, a gente não tem essa necessidade de colocar luz e sombra, porque a gente não tem uma fonte de luz, na verdade. Mas, apesar de parecer um estilo mais simples, que não tem, né, iluminação, o traço é mais solto, eu já adianto pra vocês que eu achei que seria mais rápido de fazer, e eu acabei demorando várias horas em cada uma dessas artes. Então, assim, é aquela coisa, né, a gente acha, olhando que uma coisa parece fácil, aí quando a gente vai fazer não é tão fácil assim. Acontece. Mas aqui, por enquanto, como vocês podem perceber, eu faço um esboço, aí eu coloco uma transparência nele, faço uma outra camada por cima, faço outro esboço mais refinado, com mais detalhes, e assim eu vou indo. Normalmente eu faço 3 ou 4 esboços até chegar na line art final. Então, no caso, a line art final vai ser a 3ª ou a 4ª camada ali por cima. E para essas pranchetas de personagem que eu decidi fazer, eu vou fazer os personagens em 3 poses diferentes que representam eles. O sapato favorito de cada um, que eu acho que é um detalhe, assim, muito legal, porque o seu sapato favorito diz muita coisa sobre você. A música favorita de cada um, que inclusive o do Alessandro, na verdade, eu esqueci de colocar a música favorita dele. Eu só comecei a fazer isso a partir do próximo, então o dele ficou sem a música. E o Alessandro talvez seja o personagem mais sério da história ali do grupo de amigos. Caso você não saiba, o grupo tem 7 amigos, são esses 7 personagens que eu vou fazer, mas eu vou deixar o Julian e o Luca por último, né, como eles são os protagonistas e vocês já conhecem eles, eu vou dar preferência pra fazer os outros personagens primeiro. E não que ele seja exatamente uma pessoa séria, mas é que ele é muito maduro, muito profissional, ele é o mais velho do grupo, ele tem 25 anos, ele é formado em Direito, ele tem muita experiência com vários pepinos e tretas aí que aconteceram na carreira profissional dele. Então, apesar dele ser um personagem que também é super bem-humorado e faz piadas de vez em quando, ele é uma pessoa mais séria, mas ele sempre tá muito elegante, muito bem vestido, meio que não importa a situação, a circunstância, o Alessandro, ele vai estar extremamente bem vestido pra tudo, e ele é muito inteligente, muito bom de argumentar, não à toa ele é advogado, e a frase que eu escolhi pra representar ele fala justamente disso, é um diálogo que ele tem de brincadeira ali com um amigo dele, que ele fala: agente e advogado, me respeita, porque ele é as duas coisas, ele não é só
advogado, ele também é agente. Não vou falar agente do que daí já vai ser spoiler, mas eu tô ansiosa pra vocês conhecerem mais esse lado do Alê. E aqui no esboço eu tô usando um outro pincel, então eu tenho um pincel que eu uso pra fazer o rascunho, o esboço, que é um pincel mais redondinho, assim, ele tem uma transparência. E aí, pra line art, eu uso esse outro pincel novo, que ele parece uma caneta, ele é bem fininho, então, dependendo da pressão que você aplica na caneta, ele deixa o traço bem fino ou mais grosso, e ele também dá umas falhadinhas, assim, que eu acho que dá um efeito super legal. E aproveitando pra tirar dúvidas sobre equipamento, o meu iPad, esse aqui é o iPad Pro 3ª geração, e essa caneta que eu tô usando é a 2ª geração da Apple Pencil. Eu nunca usei outra caneta ou outro tablet para desenhar além do iPad, da caneta da Apple mesmo. Então eu não sei se tem muita diferença em questão de qualidade, mas esse programa que eu uso, que é o Procreate, ele é exclusivo para iOS, se eu não tô enganada, ele ainda não lançou para Android, eu nem sei se eles pretendem fazer isso, mas é um programa muito intuitivo, muito fácil de usar, eu adoro ele. E nessa arte aqui do Alê, como foi a primeira vez que eu tava testando o pincel e esse estilo de arte, e essa prancheta assim, com várias poses e objetos, eu tava me batendo um pouquinho para fazer a composição, porque eu saí desenhando sem planejar onde iam ficar as coisas, então eu sofri um pouquinho. Na do Thomas, que é o próximo personagem que a gente vai fazer, eu usei uma estratégia um pouco mais inteligente, eu já peguei as minhas fotos de referência e posicionei elas na composição que eu queria fazer da prancheta, então foi bem mais rápido ali para começar os esboços. E não sei se vocês repararam, mas lá no começo eu coloquei uma textura de papel aqui no fundo, pra arte não ficar 100% lisa, então ela fica com uns risquinhos ali no fundo, tipo de papel reciclado, que eu acho que dá uma textura legal. Mas depois de fazer todas as line arts de todas as poses, eu começo a camada de pintura. E eu faço tudo separado, gente, absolutamente tudo. Essa line art, ela não tá inteira numa camada só, então eu fiz cada pose numa camada separada, porque aí eu consigo ter um controle maior se eu precisar mudar alguma coisa de lugar, ainda mais nessa arte que eu tô fazendo várias coisas misturadas. Às vezes eu quero colocar uma coisa pra cima, uma coisa pra baixo, ou diminuir. Então, tudo que você puder fazer em camadas separadas é melhor pra você conseguir controlar as coisas depois. E assim, esse universo do desenho digital tem muita coisa, muitos conceitos, assim, que se você tiver qualquer experiência com, por exemplo, programa de edição de foto, tipo Photoshop, ou edição de vídeo, ajuda muito porque tem muitas coisas parecidas, tipo esse conceito de camadas, transparência, overlay, você colocar a máscara de recorte, camada alfa. E eu vou explicar pra vocês algumas dessas coisas, mas eu sei que pra quem tá começando assim do zero, pode parecer um pouco assustador, mas não se preocupem, eu acho que conforme vocês vão praticando, vai ficando mais fácil de entender. Mas se vocês tiverem a fim de realmente entrar nisso de cabeça, até quem sabe pra você trabalhar com ilustração digital, eu recomendaria que você fizesse algum curso voltado pra isso, pra você aprender as ferramentas certas, como usar cada uma delas. E na IBAC eles têm tanto curso de ilustração quanto ilustração digital, e os professores são muito, muito bons. A IBAC é uma escola que tem mais de 150 opções de cursos que você consegue fazer online aí da sua casa, e todos os cursos são muito práticos e bem voltados para o mercado de trabalho mesmo. E eu tenho meu cupom lá para vocês de R$200, que é Publimica, e lá você vai encontrar cursos em todas essas áreas criativas, então design, arquitetura, jogos, arte, ilustração, e aí você vai elaborar projetos, vai tirar dúvidas, tem os tutores para avaliar e dar um feedback do seu trabalho. E uma coisa que eu acho muito legal é que todos os professores lá, eles são profissionais do mercado, então eles realmente trabalham com aquilo, com várias marcas diferentes, você consegue ver ali o portfólio dos professores. Então eles têm uma opinião de mercado assim muito atualizada para te dar, e consequentemente os trabalhos que você elabora ao longo do curso são muito mais relevantes assim para te colocar no mercado de trabalho, para você finalizar o curso com um portfólio decente e interessante. E como os cursos ensinam desde o básico, você não precisa ter experiência para começar, então mesmo que você não saiba absolutamente nada, você pode começar. Todos os cursos têm acesso vitalício e alguns cursos têm até alguns bônus, e tem algumas promoções bem legais rolando lá no site deles. Então, além do meu cupom de desconto de R$200, vocês ainda conseguem acumular com os descontos do site. Então vou deixar os links aqui na descrição com o cupom para vocês escolherem o curso que mais combina aí com vocês. E pra gente finalizar essa pintura do Alessandro, eu vou usar justamente uma máscara de recorte em cima da camada da pele dele para conseguir fazer esse vermelhinho na bochecha e
no nariz. Então eu crio uma camada em cima da camada da pele e nessa camada eu aplico o efeito de máscara de recorte, que vai fazer essa camada ficar conectada com a camada de baixo, que no caso aqui é a pele. E aí com isso eu só consigo pintar onde já tem a pele, então não corre risco de eu fazer o vermelhinho pra fora, ele vai ficar sempre ali dentro da camada da pele. Então esse foi o resultado aqui da arte do Ale com as 3 poses, e eu coloquei uma bandeira assexual porque sim, ele é um personagem assexual, apesar de eu não ter mencionado isso ainda no livro. Eu não tenho certeza se eu vou exatamente mencionar, como que eu vou introduzir esse assunto sobre ele na história, porque eu também não queria que fosse uma coisa forçada ou do nada ele chegasse falando isso, né? Eu acho que ia ficar meio sem sentido. Mas enfim, fica aí a característica pra vocês saberem. E agora a gente vai começar a prancheta do Thomas, que é o melhor amigo do Luca. Aí uma coisa que eu tinha esquecido de falar, tanto o Alessandro quanto o Thomas, eles são italianos, tá? Então no livro a gente tem 3 nacionalidades principais, os personagens que são brasileiros, os outros são italianos, e tem uma só que é britânica, que é a Vitória. Mas enfim, o Thomas, ele é melhor amigo do Luca e ele é um personagem muito engraçado. Ele é meio caótico porque ele sempre tá meio perdido, e como tênis favorito eu escolhi um Adidas Samba branco e verde aqui pro Thomas, porque eu escolhi uma cor principal pra cada personagem. Então pro Alessandro ficou o roxo e pro Thomas ficou o verde. E aí eu vou fazer várias coisinhas verdes aqui, além do tênis dele, a roupa também. E como vocês viram, dessa vez eu usei as fotos de referência pra montar a composição ali no início. Então eu já fiz as poses exatamente do tamanho que eu queria que elas fossem. E o fato de eu ter usado as fotos de referência também me ajudaram muito, porque no Alessandro eu só usei uma foto de referência, as outras poses eu meio que tive que criar do meu cérebro, e isso acabou me gastando bastante tempo. Então assim, usem fotos de referência, tá? Não percam tempo tentando criar coisa da cabeça de vocês. Eu não sei nem por que eu fiz isso, eu acho que eu tava com preguiça de procurar alguma foto, mas aqui no Thomas eu achei fotos que são assim, exatamente a personalidade dele. Então em uma das poses ele vai estar chorando, porque ele é um personagem muito chorão. Tem vários momentos do livro que ele chora, nem sempre de tristeza, às vezes ele chora de felicidade mesmo. Ele é um personagem muito expressivo, então ele simplesmente chora quando acontece alguma coisa, qualquer coisa na verdade. E o Thomas, ele foi criado na minha cabeça pra ser como se fosse um filhotinho de Golden Retriever, então ele é muito fofo, muito adorável, meio perdido, meio estabanado, meio desastrado, tudo junto ao mesmo tempo. Então por isso que ele é todo meio que cor de caramelo, a pele e o cabelo dele é um loiro meio escuro, assim, bem caramelo mesmo. E aí na outra pose ele vai estar tirando uma foto no espelho, numa pegada um pouquinho mais galã. E aí na terceira pose ele vai estar lendo um livro e rindo sozinho, porque na verdade o livro se chama Como Aprender Português com Piadas Ruins, que é exatamente a cara dele. Porque o Thomas, ele namora a Emily, que é uma personagem brasileira, e ele não sabe falar português, então ele precisa aprender português ali pra conquistar a amada dele. Então é uma personalidade bem diferente do Ale, que é mais sério, mais profissional, mais elegante, assim, uma coisa mais requintada. O Thomas é tipo estabanação pura, 100% caos. E a frase que eu escolhi pra ele não poderia ter sido outra, é um diálogo também que ele tem, que ele começa a chorar e ele fala pra outra personagem: sua insensível, eu fui tocado, porque a outra personagem tira sarro por ele estar chorando ali daquela situação. E como tinha um espacinho extra, eu também coloquei essa frase, que na verdade é um comentário que ele escreve num vídeo do Luca, que é: nunca achei que precisasse ver o Luca molhado de roupa até ver o Luca molhado de roupa. Ele é meio que fã número 1 do melhor amigo dele. E como ele é muito emocionado, muito expressivo, eu também fiz um tibizinho dele aqui apaixonado, porque ele tem bem essa vibe, assim, de ser apaixonado por tudo e por todos. Muito empolgado, muito otimista, muito bem-humorado. E ele é canceriano, assim como o Julian, então os dois são... Toda a carga dramática do livro vem desses dois. E o Alessandro é capricorniano, assim como eu. Não quer dizer que somos frios, tá? Pode parar com essa ideia aí de que capricorniano é frio. Só queria deixar esse parênteses aí bem claro. Mas com isso a gente terminou aqui a line art do Thomas com as 3 poses e as frases. E aí eu vou começar a fazer todas as camadas de cor separadinhas, então a camada da pele, a camada das roupas, absolutamente tudo separado. Uma dúvida bem comum que eu tinha quando eu comecei a fazer ilustração digital é porque eu não tinha certeza se eu deveria preencher a camada da pintura dessa forma como eu tô fazendo agora, tipo, preencher coisinha por coisinha mesmo,
ou se eu podia só fazer o contorno e jogar a cor por dentro com um balde de tinta. Só que quando você faz isso, você acaba deixando a camada inteira lisa, preenchida. E quando você pinta coisinha por coisinha, assim, dessa forma que eu tô fazendo, você consegue criar textura, deixar umas falhazinhas. Então depende da cara final que você quer dar ali pra sua ilustração. Se você quiser deixar ela mais perfeitinha, assim, a pintura inteira lisa, você pode preencher com o balde de tinta. Mas se você quiser deixar uma texturinha, deixar umas falhazinhas, é melhor você pintar dessa forma que eu tô fazendo, que apesar de perder um pouco mais de tempo, você consegue criar essa textura com mais facilidade. But I can't help thinking that you wouldn't pick up the phone. Well, it's a cheaper weekend. Guess I'm better off alone. Oh, nobody can bother me. And I can't pick my nose when I'm in Um dos grandes problemas de você resolver fazer uma série de desenhos é porque você sempre tem ideias melhores cada vez que você faz um novo. Então eu fiz o do Alê e eu amei. Só que chegou aqui no Thomas, eu comecei a ter ideia de colocar a música favorita, de fazer o tibizinho representando a emoção principal. E aí a do Alê ficou sem. Eu acho que eu vou adicionar essas coisas depois no do Alê, mas por enquanto ficou sem. Provavelmente eu vou ter novas ideias quando eu for fazer o dos outros personagens. Ou, sei lá, ideias que combinem com a personalidade deles. Talvez nem todo mundo combine com ter o seu próprio tibizinho. Provavelmente o do Alessandro, não sei qual que seria o dele. Eu teria que refletir sobre isso. Acho que seria meio que um sorrisinho charmoso. E falando sobre a camada alfa, que eu falei pra vocês que eu ia explicar, a camada alfa nada mais é do que tudo que tá transparente naquela camada. Então, quando a gente bloqueia a camada alfa, que existe essa opção quando você clica ali na camada, você consegue bloquear tudo que tá transparente, ou seja, tudo que não foi pintado ou traçado, e aí você consegue trocar a cor, por exemplo. Então, esse Adidas, se eu bloquear a camada alfa dele, eu só vou conseguir pintar por cima do verde, então eu consigo mudar a cor muito mais fácil, sem precisar ficar tomando cuidado com onde eu tô passando o meu pincel. Ele só vai passar o pincel onde já tá pintado, onde já tá verde. Não sei se deu pra entender, mas isso é a camada alfa. E aí você consegue bloquear ela pra facilitar esse tipo de mudança na sua arte, ou quem sabe fazer um gradiente. Se você quer fazer um degradê, por exemplo, de uma cor pra outra, você faz tudo de uma cor só, bloqueia a camada alfa, e aí você vem com o pincel pra fazer o gradiente, ele vai ficar preso só naquilo que você já pintou. É parecido com a máscara de recorte, só que a máscara de recorte você vai fazer isso numa outra camada atrelada com aquela primeira. E quando você bloqueia a camada alfa, você tá bloqueando a própria camada ali, uma camada só. Não sei se deu pra entender, gente, mas espero que vocês tenham entendido. E aí eu vou fazendo a ordem das camadas de acordo com o que tá por cima. Então, a blusa dele tá numa camada de baixo, essa mão dele tá numa camada por cima, e assim sucessivamente, realmente de acordo com o que tá na ordem ali de posição perto da câmera. Então, quanto mais perto da câmera, da sua visão, mais essa camada vai estar na parte de cima. E, gente, eu fiquei tão obcecada por esse Adidas Samba que eu desenhei, porque, na verdade, eu amo esse tênis e a minha cor favorita dele é no verde, que, inclusive, tá esgotado em absolutamente todos os países do planeta Terra. Tá impossível de encontrar esse tênis na cor verde. E aí eu fiquei muito, muito apaixonadinha por esse desenho que eu fiz dele, e eu acho que combina tanto com a personalidade do Thomas. E eu já pensei sobre o sapato de todos os personagens que eu vou fazer nos próximos. Então, aguardem aí as postagens no meu Instagram das próximas artes.
E algumas coisas que são brancas eu vou deixar sem pintar mesmo. Então a camisa que ele tá usando ali na selfie do espelho e o branco do tênis eu vou deixar sem pintura. Mas essa fumaça ali do que ele tá fumando, eu vou fazer um branco e vou colocar uma transparência pra chamar mais atenção. Mas o resto, que é meio que um off-white, eu vou deixar sem preencher, sem pintura, que eu acho que dá um efeito legal também, não deixar tudo 100% pintado, fica algumas coisas da cor do fundo, eu acho que fica bonitinho. E agora eu vou contar uma coisa que vai deixar vocês agoniados, principalmente quem tem toque de perfeição, porque esse celular que ele tá segurando, eu só pintei a parte de cima do celular e entre os dedos dele, que devia estar a continuação do celular, eu simplesmente esqueci, gente. E eu só percebi isso agora que eu tô editando o vídeo. E aí ficou sem pintura mesmo, quem amou? Cara, aqui eu tive essa péssima ideia, que na verdade não foi tão péssima assim porque eu gostei do resultado, mas o tempo que eu perdi fazendo isso foi quase me deixou à beira de uma loucura, que foi fazer essa textura na blusa dele, meio que de blusa de tricô, e aí eu fiquei fazendo infinitas letras Cs pra fazer essa textura. Eu fiquei literalmente, acho que uns 40 minutos fazendo letras Cs. Aqui eu avancei pra poupar vocês dessa pequena tortura. Inclusive minha mão tá doendo até agora por causa disso, mas o resultado ficou legal. Eu gostei. Aqui pra finalizar eu coloquei o retângulozinho da música favorita dele, que é Can't Celebrate, do Yacht Club. Inclusive não coloquei na trilha sonora desse vídeo, pequei, me perdoem. Mas com isso a gente terminou a prancheta do Thomas. Eu coloquei algumas estrelas em verde. Na do Ale eu tinha colocado algumas estrelas roxas e eu resolvi mudar a cor dessa blusa dele, que tava da mesma cor do cabelo. Eu coloquei um vermelhinho da cor da bochecha que eu tinha feito. E esse foi o resultado, gente. Eu amei essa pose dele chorando. E essa parte ali do tênis ficou muito, muito fofa, combinou muito com ele. Quem já leu o livro acho que pode dizer melhor, né? Mas isso aqui tá, assim, a pura essência do Thomas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pegou algumas dicas aí do meu processo e a gente se vê no próximo. E nessa semana eu vou postar as artes dos outros personagens. Beijo!